A graça e a paz do Senhor a todos, o Bíblia, Livros e Café, continuando a série de meditações de São Tomás de Aquino para o tempo da Páscoa e Pentecostes. Hoje apresento o vídeo em que nós iremos falar sobre duas meditações. Geralmente a gente fala apenas a meditação do domingo, mas eu também vou comentar a meditação do sábado, por serem temas afins. A meditação do sábado é o sacramento da confirmação. E a meditação de hoje, terceiro domingo de Páscoa, no calendário tridentino. No calendário atual é o quarto domingo de Páscoa. A razão disso é que no calendário tridentino eles não contam a festa de Páscoa como o primeiro domingo. Então tem a festa de Páscoa, depois vem primeiro, segundo, terceiro domingo, que é hoje. Mas no calendário atual ele conta a festa de Páscoa como o primeiro domingo, né? Então por isso no calendário atual é o quarto e no tridentino é o terceiro. E a meditação do terceiro domingo de Páscoa é: porque o sacramento da confirmação administra-se na testa. Então hoje estamos acompanhados de Nossa Senhora de Fátima, São José e o Menino Jesus. Então a Sagrada Família inteira está aqui conosco, né? As imagens que estavam no meu quarto eu trouxe para cá. Então Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. São José, seu castíssimo esposo, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. E nos ajudem aqui nessa maravilhosa meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, o sacramento da Crisma é a confirmação do nosso batismo. Recebemos o Espírito Santo quando somos batizados. E cristão significa ungido, né? E somos, no nosso batismo, ungidos com o óleo do Crisma. Ungidos como sacerdotes, profetas e reis. Então, estamos reinando com Cristo, né? E o seu reinado é o reinado da igreja. Então, pessoal, de onde surgiu o sacramento da confirmação ou crisma? Então, como os demais outros 6 sacramentos, o sacramento da crisma é bíblico e apostólico. E ele surgiu justamente na descida do Espírito Santo em Pentecostes, em que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e Nossa Senhora. E a transmissão dessa unção, ela era passada apenas através dos apóstolos e seus sucessores, ou seja, os bispos, pela imposição de mãos. Então a gente já vê em algumas passagens de Atos dos Apóstolos em que as pessoas eram batizadas e pela imposição de mão dos apóstolos elas recebiam o Espírito Santo. Então esse é o sacramento da confirmação. Então a gente vê aqui, ó, no número 1288 e 1289. A imposição das mãos é com razão reconhecida pela tradição católica como a origem do sacramento da confirmação, que de certo modo perpetua na igreja a graça de Pentecostes. Então os apóstolos e Nossa Senhora receberam a graça de Pentecostes ali, na descida do Espírito Santo, muito bem conhecida, e essa graça ela é perpetuada e transmitida pelo sacramento da confirmação através da imposição de mãos. 1289. Bem cedo, para melhor significar o dom do Espírito Santo, acrescentou-se à imposição das mãos uma unção com óleo perfumado, ou crisma. Então, para melhor significar o dom do Espírito Santo e a unção dos cristãos, cristão significa ungido, acrescentou-se um óleo perfumado na imposição dos mãos apostólicas para o sacramento da confirmação. Então, pessoal, todos nós conhecemos as chamadas igrejas pentecostais, com aspas bem grandes, e as igrejas neopentecostais, com aspas maiores ainda, né? Em que se dizem ter a unção do Espírito Santo, a unção derivada de Pentecostes, né? Que eles falam novas línguas, rodopiam, caem no chão, profetizam, entre aspas. Cada profecia mentirosa que só a gota. Eu digo, meu filho, deixa de palhaçada, cara. Deixa de macaquear a unção do Espírito Santo. Toma vergonha na sua cara. Porque a unção do Espírito Santo ela foi transmitida apenas pelos apóstolos e seus sucessores, que são os bispos. Não é para qualquer Zé Mané da esquina, não, que diz que recebeu o Espírito Santo e sai dizendo que está transmitindo. Esse meu amigo. Deixe de macaquear as coisas. O cara fica parecendo um palhaço de circo. E com isso, não quero dizer que os carismas não existem, né? Falar novas línguas, profetizar, isso aí existe. Mas eu digo de certeza, nas igrejas protestantes, aquilo ali tudo é mentira, enganação do demônio. Porque geralmente, né, se você vê esse pessoal que
faz todos esses rebuliços são os mais desmantelados. Esses carismas, dons do Espírito Santo, com muitas aspas, né, eles são provenientes de 3 fontes, pelas minhas observações. Um é neurose, o cara tem um parafuso a menos e ele acredita que recebeu o Espírito Santo e ele mesmo se auto-engana. A segunda atuação nas igrejas pentecostais e neopentecostais é a atuação diabólica, né? O próprio demônio influencia certas pessoas a fazer todo aquele movimento espalhafatoso e ridículo. E o terceiro tipo de manifestação ali é a manifestação dos enganadores, né? Que para se arrogar de autoridade, eles começam a inventar que estão falando novas línguas, que estão profetizando, que Deus mandou falar isso e aquilo, não são provenientes do Espírito Santo. Tenho absoluta certeza disso, porque o Espírito Santo testifica de nosso Senhor Jesus Cristo. E se todas aquelas manifestações não testificam do Cristo eucarístico, qual é o Cristo que eles estão testificando? Eu não conheço outro, senão o Cristo que está no céu, sentado à direita de Deus Pai, o Cristo dos Evangelhos e o Cristo eucarístico que está vivo aqui na terra. É o mesmo Cristo. E se você nega um, você nega os outros. Se você nega o Cristo eucarístico, você nega o Cristo dos Evangelhos. Se você nega o Cristo eucarístico, você nega o Cristo que está no céu. Que Espírito Santo é esse que não testifica do Cristo? Então isso não é Espírito Santo. Repito, tem 3 possibilidades: neurose, manifestação diabólica ou enganação, a nossa popular picaretagem, para usufruir de autoridade ou para ganhar dinheiro. Então a meditação para Santo Tomás deste sábado, anterior ao terceiro domingo de Páscoa, é o sacramento da confirmação. E ele comenta acerca desse sacramento em 3 pontos. Primeiro, a confirmação é um sacramento. Segundo, a matéria conveniente é o crisma, quer dizer, azeite e bálsamo. Terceiro, a confirmação imprime caráter. Primeiro ponto colocado por Santo Tomás: a confirmação é um sacramento. E o que significa isso, né? Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu 7 sacramentos para a igreja, que recebemos através da tradição apostólica e das Sagradas Escrituras, e a confirmação é um desses sacramentos. Então, ser um sacramento significa que ele tem um poder espiritual por si mesmo, independente dos méritos ou da crença, tanto do ministro quanto do beneficiário. Então, mesmo que seja o padre mais desmantelado e imoral do mundo, quando ele celebra a missa, ele pega a hóstia e o cálice de vinho e diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, aquilo realmente se transubstancia no corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque não depende dos méritos do ministro, não depende da fé do ministro celebrante. Ele pode ser ali um teólogo da libertação, um cabo que nem acredita na presença real de nosso Senhor Jesus Cristo ali. Isso não importa. É porque é ex opere operato, do trabalho realizado. É o próprio nosso Senhor Jesus Cristo que está realizando o sacramento e utilizando o ministro apenas como um intermediário. Então, para a gente ver que as humilhações que nosso Senhor Jesus Cristo sofre não foram apenas na sua paixão, quando ele foi rejeitado pelo povo e preterido pela multidão que escolheu Barrabás em vez dele, que foi uma humilhação muito grande. Quando ele foi coroado de espinhos, cuspido, foi obrigado a carregar a cruz, humilhação muito grande. Morte de cruz, uma das mortes mais desonrosas que existiu, humilhação. E o nosso Senhor Jesus Cristo continua se humilhando ainda hoje, quando ele se coloca nas mãos de sacerdotes desmantelados, sem fé e inimigos da própria igreja. Então, para a gente ver o amor de nosso Senhor Jesus Cristo por nós, ele continua padecendo por nós todas essas humilhações, para que nós tenhamos acesso ao seu corpo, sangue, alma e divindade, comemos da sua carne e bebamos do seu sangue na Eucaristia. Ele se submete a toda essa vexação. E também, no momento do batismo, quando uma criança é batizada, ela não sabe o que é que está acontecendo ali. E mesmo assim, o batismo é válido, porque é um sacramento. Nosso Senhor Jesus Cristo
está regenerando aquela pessoa. Como criança não tem pecado atual, né, não cometeu pecado atual, mas ela tem um pecado original, e o pecado original é apagado, e as suas penas também. Então não depende da fé, da crença da pessoa que recebe o sacramento, né? É ex opere operato. Os méritos do sacramento vêm pelo trabalho realizado, né? Então, apesar de nós recebermos o Espírito Santo no momento do nosso batismo, sermos ungidos com o óleo do crisma, como profetas, sacerdotes e rei do reino espiritual de nosso Jesus Cristo sobre o universo, que é a Santa Igreja Católica, nós precisamos, na idade da maturidade, receber a confirmação desse batismo. Como diz o Catecismo aqui, 1285, a recepção deste sacramento é necessária à consumação da graça batismal. Com efeito, pelo sacramento da confirmação, os fiéis são vinculados mais perfeitamente à Igreja, enriquecidos pela força especial do Espírito Santo. Então, com o sacramento da confirmação, existe uma vinculação maior com a Igreja. Nós já somos enxertados no corpo místico de Cristo por meio do batismo, mas a nossa vinculação ela é fortalecida pelo sacramento da confirmação. Então, o batismo é um sacramento de entrada no reino espiritual do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é um sacramento da infância, né? E a confirmação é um sacramento da maturidade, né? São Tomás cita 1 Coríntios 13, versículo 11, que diz: quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, abandonei as coisas de criança. Então, ele está falando justamente sobre esse amadurecimento, a idade adulta. Não é a idade adulta jurídica que nós temos, que é 18 anos, né? Mas a idade adulta é a idade da maturidade. O cristão adulto é o cristão maduro, que entra ali na adolescência. Então, você, na sua adolescência, você vai ser exposto à sociedade, aos inimigos da fé, né? Pessoas que difamam a igreja. Então, você precisa ser revestido com a unção do Espírito Santo para poder ser testemunha de nosso Jesus Cristo. Para poder ser tanto mártir quanto guerreiro. São Tomás conclui assim esse primeiro ponto, do que se deduz que, fora do movimento da geração pelo qual alguém recebe a vida corporal, há um movimento de crescimento pelo qual o homem é levado à idade perfeita, ou seja, da criança à maturidade. Do mesmo modo, o homem recebe a vida espiritual por meio do batismo, sacramento de criança, da infância, que é a regeneração espiritual. Mas a confirmação, crisma, o homem recebe como que certa idade perfeita da vida espiritual. Ponto 2. A matéria conveniente é o crisma, quer dizer, azeite e bálsamo. Então, o crisma é um óleo perfumado consagrado pelo bispo ali na noite da vigília pascal. Neste sacramento se dá a plenitude do Espírito Santo para vigor espiritual que compete à idade perfeita, ou seja, a maturidade cristã que se dá ali mais ou menos na adolescência. Mas o homem, quando chega à idade perfeita, começa a comunicar suas ações aos outros, pois até então vive particularmente para si mesmo. Então, quando o cristão chega à adolescência, ele fica na fase de transição entre estar debaixo da tutela dos pais e seguir a vida pública. Então, para essa passagem, essa transição, ele precisa de um revestimento do Espírito Santo que se dá através do sacramento da confirmação, em que ele vai entrar na fase de ser agora soldado de Cristo. Então, por isso que nesse sacramento o bispo dá um certo tapinha no rosto, justamente para simbolizar que, como um soldado de Cristo, ele estará disposto a sofrer qualquer ofensa por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele passa do âmbito particular para o âmbito público, ser testemunha de Cristo, né? Tanto na defesa da fé como sofrer por amor a nosso Senhor nessa sua nova fase de vida. Então, antes da crisma, ele está ali na sua vida privada, que a gente chama de vida contemplativa, apenas no crescimento espiritual de si mesmo. Então ele vai estudando, tem uma vida de oração, vai crescendo em graça e conhecimento,
se preparando justamente para a batalha espiritual. Então, saindo dessa fase que a gente chama de vida contemplativa, ele passa à vida ativa, que é a vida do soldado, do guerreiro de Nosso Senhor, propriamente dita. Então, não convém a um soldado entrar na batalha despreparado, entrar na vida ativa, sem primeiro ter passado pela vida contemplativa. Então, até Nosso Senhor Jesus Cristo, nos seus 3 anos de ministério, de vida ativa, ele, para se preparar, passou 30 anos de vida contemplativa, crescendo na graça e no conhecimento. Então nós, a exemplo de Cristo, devemos seguir o mesmo modelo. Então por que a matéria conveniente desse sacramento é o óleo perfumado? Santo Tomás responde: porque a graça do Espírito Santo é representada pelo azeite, pelo que se diz que Cristo foi ungido com o óleo da alegria, ao ter a plenitude do Espírito Santo. E por este motivo, o óleo corresponde à matéria deste sacramento. Então, Nosso Senhor Jesus Cristo foi ungido com o Espírito Santo. E a própria palavra Cristo significa ungido, Messias. E o significado da palavra cristão é ungido. Então, por isso que, assim como Cristo foi ungido com o Espírito Santo, nós cristãos também temos que ser ungidos com o óleo do crisma para receber o Espírito Santo. Como o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo cita ao entrar numa sinagoga a passagem de Isaías 61. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Por que o azeite tem que ser perfumado? Santo Tomás explica: mescla-se com o bálsamo pela fragrância do odor que espalha sobre os outros, e ainda que existam muitas substâncias olorosas, se emprega com preferência o bálsamo, porque possui um olor excelente. Então o óleo tem que ser perfumado na testa do cristão justamente para espalhar o seu perfume aos outros. Como explica o próprio apóstolo Paulo aqui em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao 16. Mas, graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Então devemos exalar publicamente o bom perfume do nosso Jesus Cristo. E nós começamos a exalar esse bom perfume depois do sacramento da confirmação, em que nós recebemos este revestimento do Espírito Santo, justamente para sermos testemunhas de Cristo, justamente para exalar o seu bom perfume. Então esse perfume traz ao mesmo tempo alegria para os que se convertem e o temor para aqueles que estão perecendo, para que eles vejam a terrível situação daqueles que não querem se converter ao nosso Senhor Jesus Cristo e à sua verdadeira igreja. O cheiro de morte para aqueles que se desviam da Santa Igreja Católica. Então, saiam da morte e venham para a vida. Saiam do falso cristianismo, do ateísmo, das religiões falsas e venham para o cristianismo verdadeiro. Saiam do cheiro de morte e venham para a maravilhosa fragrância da vida. E para levar essa fragrância do nosso Senhor Jesus Cristo, você precisa desse revestimento do sacramento da confirmação. Emprega-se com preferência o bálsamo, porque possui um olor excelente e, ademais, preserva da corrupção. Então tem um significado muito profundo a utilização do crisma no sacramento da confirmação, o óleo perfumado. Porque, ao mesmo tempo, o óleo representa a unção do Espírito Santo e nós, como sendo cristãos, somos ungidos, é perfumado para que o cristão exale o bom perfume de nosso Senhor Jesus Cristo, e é um bálsamo porque nos preserva da corrupção da alma. Assim como
esse azeite perfumado é utilizado para embalsamar cadáveres, para retardar o estado de putrefação. Então, da mesma forma, essa unção do Espírito Santo nos preserva da corrupção, da putrefação da alma. Então, olha que coisa maravilhosa é isso aí, né? Então, nós vemos o episódio em que nosso Senhor Jesus Cristo é ungido em Betânia, em que uma mulher pega um vaso de alabastro contendo dentro um óleo perfumado, um perfume muito caro, e ela derrama sobre a cabeça de nosso Senhor Jesus Cristo. E os discípulos ficam muito chateados com aquilo. E dizem, olha, esse perfume é muito caro, ele poderia ter sido vendido e com o dinheiro a gente ajudaria os pobres. Nosso Senhor Jesus Cristo, não, os pobres vocês têm sempre convosco. Mas essa mulher, quando ela derramou o seu perfume sobre mim, sobre a minha cabeça, sobre o meu corpo, ela me ungiu, preparando para a minha morte, para a minha sepultura. Então, nosso Senhor Jesus Cristo foi ungido, simbolizando que o seu corpo permaneceria incorrupto durante a morte, não apodreceria. Então, nós também somos ungidos com o óleo do crisma, para que não o nosso corpo, mas a nossa alma não apodreça, não entre em decomposição. Então, é a preservação da nossa alma da corrupção. Então, que coisa maravilhosa, explica Santo Tomás aqui nessas poucas linhas. Ponto 3, a confirmação imprime caráter. E o que é o caráter? Caráter é certo poder espiritual ordenado a algumas ações sagradas. Então, você que estava apenas na vida contemplativa, agora vai passar para a vida ativa. Você vai exercer determinada ação para o reino de Deus, para o reino dos céus, para o Evangelho. E diz o seguinte, porque no batismo o homem recebe poder para fazer as obras que pertencem à sua própria salvação, isto é, na medida em que vive para si mesmo. Vida contemplativa, um crescimento espiritual de si mesmo, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, na confirmação, recebe um poder para fazer aquelas que pertencem à luta espiritual contra os inimigos da fé. Você é soldado, guerreiro, apologeta de nosso Senhor Jesus Cristo. Como se vê o exemplo dos apóstolos, os quais, antes de receber a plenitude do Espírito Santo, estavam no cenáculo, preservados na oração, ou seja, vida contemplativa. Porém, depois, saindo dali, não se envergonhavam de confessar publicamente a fé, mesmo diante dos inimigos da fé cristã. E por isso fica evidente que o sacramento da confirmação imprime caráter, poder para testemunhar de Cristo. Os apóstolos, depois de terem sido revestidos pelo poder do Espírito Santo em Pentecostes, começaram a pregar, foram presos, açoitados. E quando foram açoitados, eles se alegraram por terem sido achados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Então esse é o caráter, o poder espiritual que o Espírito Santo infunde sobre nós para que testemunhamos de Cristo, com a grande virtude da fortaleza, da coragem dignas de um soldado valente. Terceiro domingo de Páscoa, porque o sacramento da confirmação administra-se na testa. Neste sacramento, o homem recebe o Espírito Santo para fortificar-se na luta espiritual, a fim de confessar varonilmente a fé de Cristo entre os adversários da dita fé. E assim é convenientemente marcado com o crisma, traçando-se uma cruz na testa. Então é traçada uma cruz na testa do cristão, porque nós pregamos a mensagem da cruz. Evangelho sem cruz não existe. Quem quiser seguir a Jesus, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e o siga. Então, a mensagem da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O próprio apóstolo Paulo disse que nós pregamos a Cristo e este crucificado. E a mensagem da cruz é o centro do Evangelho, porque foi pela morte redentora de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz que fomos redimidos dos nossos pecados, que a nossa dívida de pecado foi paga pelo próprio Deus feito homem. E todo aquele que é revestido do Espírito Santo sempre traz traçada na sua fronte a cruz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Completa assim Santo Tomás, porque o crisma se administra certamente com um sinal da cruz, pela qual triunfou o nosso Rei,
como todo soldado é marcado com a insígnia de seu capitão, o qual deve ser evidente e manifesta. Então, qual é o local mais evidente do corpo humano, mais manifesto, senão a testa? Então, devemos levar a insígnia do nosso capitão, que é nosso Senhor Jesus Cristo, como bons soldados que somos, e a insígnia do nosso mestre nada mais é do que a cruz, símbolo da nossa redenção, símbolo da nossa salvação. Entre todas as partes do corpo humano, a testa é a mais visível e geralmente nunca é coberta. Por isso, o confirmado é ungido na testa com o crisma para que manifeste com clareza que é cristão. Então, pessoal, vejamos. Qualquer um que faça uma tatuagem, geralmente, se eu fizer uma tatuagem no peito, no ombro, nas costas, na perna, eu posso de alguma forma encobrir essa tatuagem com a roupa, né? Uma camisa, uma calça. Mas agora, se eu fizer uma tatuagem na minha testa, na minha fronte, posso até escondê-la, mas é mais difícil, né? Alguma hora alguém vai perceber, alguma hora alguém vai ver essa tatuagem. Então, a testa é a parte mais manifesta do nosso corpo. Então, por isso que o crismado carrega o sinal na sua própria fonte, para que manifeste toda a clareza. Eu sou cristão. Eu tenho o sinal da cruz na minha fronte. E tem um filme bastante interessante sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Bastardos Inglórios, né? Em que os nazistas perderam a guerra e queriam se disfarçar, né? No meio da população como cidadãos comuns. E o protagonista do filme disse, você, com certeza, quando você sair daqui, você vai tirar esse uniforme da SS, não vai? Então, quem olhar para você não vai saber que você era um nazista, que você era um assassino, criminoso. Então, o que é que nós vamos fazer? Pegou uma faca e rasgou a cruz suástica aqui na testa do rapaz, né? Fez um sinal com a cruz suástica, para que mesmo se ele tirasse o uniforme, o sinal de que ele era nazista ia ficar permanente na sua fronte. Então, da mesma forma, nós que fomos confirmados com o nosso Senhor Jesus Cristo, temos não a cruz suástica, mas uma cruz que é símbolo da redenção de toda a humanidade. Isso é uma glória, é a insígnia de nosso capitão. Então, com essa unção do Espírito Santo, com essa cruz que temos gravada de forma indelével na nossa fronte, nós somos, assim como Cristo foi, nós somos luz do mundo. E ele diz o seguinte, em Mateus capítulo 5, versículo 14 em diante. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então nós somos candeia de Cristo, somos lamparina, nós somos luz. Devemos levar sempre na nossa fronte essa maravilhosa mensagem do Evangelho da Cruz, que é poder de Deus. Então finalizemos essa meditação com essa frase de Santo Tomás. Portanto, se unge ao cristão com o crisma na testa, para que nem por temor, nem por vergonha, deixe de confessar o nome de Cristo. Então, forte abraço a todos, Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e até a próxima.